Sempre alguma coisa fosse preencher o vazio que alguém deixou. Então, se nós temos lá as facções mais procuradas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, e você vai lá e consegue derrubar aquela que está em primeiro lugar, aquela que estava em segundo lugar agora vai para primeiro. Vai preencher aquele vácuo, aquele vazio. Em outras palavras, você pode matar, você pode prender, adivinha? Você não vai resolver nada. E aí, tudo na paz? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Gabriel, bem-vindo à Academia Homens de Valor e também ao projeto Poker Sem Segredos. O tópico de hoje é sobre política, organização social, em especial como que a gente pode resolver ou entender um pouco melhor problemas envolvendo o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, escravidão moderna, entre outras coisas que consideramos extremamente prejudiciais. E para que vocês entendam o problema organizacional, vocês precisam entender o que nós chamamos de diferentes níveis para resolver esse tipo de problema, como o tráfico de drogas, a escravidão moderna e assim por diante, certo? Então, a partir de agora eu vou explicar para vocês, é bem simples de entender, são 6 níveis e eu espero que vocês gostem. Um recado rápido aqui, que é o seguinte: caso vocês estejam achando esses materiais interessantes, a gente precisa do seu apoio. Você pode fazer isso através de algum dos links abaixo. Você pode fazer parte do nosso projeto, você pode comprar algum dos nossos materiais, como a própria Academia Homens de Valor e até mesmo o Invencível, outro material que você puder. Caso você não tenha condições, não tem problema nenhum, só de você estar curtindo e compartilhando o nosso vídeo já ajuda a gente pra caramba, beleza? Bem, o jabá já passou, vamos para o que interessa, certo? Então eu vou explicar para vocês o porquê que é importante a gente entender esses níveis. Se a gente não entende níveis, nós não conseguimos compreender como combater corretamente o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, drogas, armas, e muito menos seremos capazes de combater corretamente facções de organizações criminosas, entre outras coisas. Então, sem mais demora, eu quero explicar para vocês esses níveis, para você entender qual que é o nível que seria o mais eficiente de se atacar para resolver o problema, beleza? Então vamos lá. O primeiro nível é o que nós chamamos de nível de conscientização. Ele é um nível que nós chamamos de indireto. É onde as pessoas utilizam a conscientização, a educação, arrecadar fundos, conseguir apoios para que eles possam chegar lá. Por exemplo, o filme O Som da Liberdade utiliza essa estratégia de conseguir utilizar a comunidade, juntar as pessoas para aumentar as chances de se combater o tráfico de crianças, em especial o abuso sexual contra crianças. Só que esse nível, ele não resolve nada basicamente. Ele é apenas uma forma das pessoas continuarem a utilizar o mesmo tipo de combate a esses problemas, mesmo que independentemente da forma que eles utilizam o combate, eles não questionam o combate que eles fazem, né? Porque eles acreditam que aquela forma de combater é boa, quando na verdade é praticamente um enxugar gelo. E como que eles não questionam isso, dificilmente eles conseguem bons resultados. Então, esse nível 1 geralmente não traz bons resultados em relação ao combate a alguma coisa. O nível 2, por exemplo, é um combate direto. O que é o combate direto, Gabriel? É quando você prende, mata a pessoa, você bate, você manda investigar, certo? E aqui nesse nível 2, tá, é muito importante que você entenda que atacam também tanto os indivíduos que cometem coisas terríveis e ruins, mas também aqueles grupos que têm um pequeno ou médio porte, tá? Por exemplo, você pega lá aquela quadrilha de 10 pessoas que fizeram uma loucura em uma cidade, por exemplo. Isso é um pequeno grupo. Um médio grupo pode chegar até 50 pessoas ou mais, que já começa milícias, aquelas facções de organizações criminosas que são pequenas ou que estão começando, por exemplo. E geralmente aqui o que mais o ser humano faz, como que ele não consegue ver as conexões que estão conectadas com aquele indivíduo que o levou a fazer aquelas coisas, isso não significa que o indivíduo é inocente de forma alguma. Nós estamos avaliando coisas que estão bem além do indivíduo ir lá e agir, ou seja, se o indivíduo vai lá e age da maneira como que ele agiu, por exemplo, é porque a forma como a gente está organizado permite esse tipo de comportamento prejudicial. Só que quando você corta a cabeça da cobra, vem outra no lugar. Sempre alguma coisa fosse preencher o vazio que alguém deixou. Então, se nós temos lá as facções mais procuradas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, e você vai lá e consegue derrubar aquela que está em primeiro lugar, aquela que estava em segundo lugar agora vai para primeiro. Vai preencher aquele vácuo, aquele vazio.
Em outras palavras, você pode matar, você pode prender, tanto indivíduos quanto grupos e, adivinha, você não vai resolver nada. É por isso que muitos policiais e pessoas observam o trabalho que os policiais fazem, por exemplo, até que as Forças Armadas fazem, como enxugar gelo. Porque no final do dia, eles não estão resolvendo o problema organizacional. E é claro, né? Eles simplesmente estão tentando manter o que nós chamamos de status quo, uma certa organização social, da qual eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem. Tanto as pessoas de bem quanto as pessoas que cometem coisas terríveis defendem a mesma organização social. Tá? Eu vou explicar isso mais a fundo em outros vídeos. É muito importante que você entenda que tanto no nível 1 quanto no nível 2, a gente somente mexe na superfície desses problemas modernos que nós temos. Como que é a superfície? Você pode prender, matar, investigar, bater, não importa o que você faça, o problema não vai ser resolvido. Então, se o problema ele não pode ser resolvido matando, prendendo, investigando, batendo, ignorando, deixando de lado, se nada disso resolve esse problema, você precisa entender que nós temos um problema que nós vamos chamar aqui de problema organizacional. Os sistemas que a gente utiliza, a forma como a gente está organizado é o que cria e alimenta e mantém todos esses problemas. Então no nível 1 e no nível 2 é impossível resolver qualquer um desses problemas. Então, Gabriel, será que os próximos níveis podem resolver esses problemas para a gente? Será que a gente compreender os próximos níveis? A gente realmente pode fazer alguma coisa para melhorar a nossa forma de combater todos esses problemas, desde tráfico, desde facções e organizações criminosas? Vamos para o próximo nível para vocês entenderem o próximo ponto, quão surreal que ele é. Bem, esse é um nível bem diferente do nível anterior, tá? Esse nível ele envolve sociedades secretas, facções e organizações de médio e grande porte, pessoas poderosas, ricas, milionárias, bilionárias, certo? Pessoas que têm influência não apenas em vários estados, mas que têm influência em vários países, ideologias, as elites, principalmente a elite política, empresas, aqueles que estão no poder e aqueles que têm muita influência ou que controlam o poder. É muito importante que você entenda, quando a gente fala do problema organizacional, a gente não separa as pessoas por moral ou imoral. Nós separamos as pessoas baseada se elas estão defendendo conscientemente ou inconscientemente uma organização social ruim. Então não importa se você é bom ou ruim, se você defende uma organização social ruim, tudo vai pro saco de qualquer jeito. Beleza? Eu quero que você entenda que nesse nível, que é o nível 3, é muito raro, cara, você conseguir derrubar qualquer um deles. É muito raro. Esses indivíduos aqui estão num nível completamente diferente do nosso. Até mesmo, por exemplo, eles têm tantos recursos, tantas vantagens, eles conseguem sair e entrar de lugares com maior facilidade. Para esses indivíduos serem pegos, é preciso uma investigação grande contra eles. E geralmente até a investigação sair, foi uma grande quantidade de vítimas que se ferraram na mão desses indivíduos. Gigantesca. O último cara que eu lembro, que estava nesse nível aqui, que se vocês podem pegar até um documentário lá na Netflix, foi o Epstein. Esse cara, velho, para derrubar ele, nem foi tipo o Estado em si que derrubou ele, foram outras pessoas extremamente poderosas que foram lá e deram um jeito de acabar com ele, pegaram todas as, não todas, né? Acredito que a maioria ou quase todas as gravações que ele tinha, as fotos, as evidências que poderiam condenar um monte de gente. Inclusive, ele era um dos caras que dizia assim: eu não posso ser preso. Se eu for preso, um monte de gente poderosa vai cair comigo. Então ele tinha uma arrogância, uma confiança tão grande de que nada de ruim poderia acontecer com ele. E geralmente nesse nível, esses indivíduos têm esse tipo de mentalidade. E por que eles têm? Porque eles podem ter. Mas por que eles podem ter? Porque a forma como a gente está organizado garante isso. É aqui onde você tem os chefões. É aqui onde você tem os caras que controlam tudo. Agora vamos tentar colocar um exemplo aqui. Vamos supor que você conseguiu derrubar um deles, certo? Porque existe mais de 1000 deles. 2000, 3000 e assim vai subindo. Você derrubou um, certo? Todos aqueles problemas que eu citei, você acha que o problema das drogas vai acabar? Das armas? Da escravidão moderna? Olha, você pode derrubar todos do nível 3. Em pouco tempo eles estão lotados ali de novo e eles podem fazer basicamente o que eles quiserem novamente. Para vocês entenderem um pouquinho melhor do problema que é isso,
Tem um documentário, acho que é da Vice, alguma coisa assim. É de 5 minutinhos, que ele pega um cara que trabalhava para pessoas que eram bilionários, certo? Ou multimilionários, que tinha lá barcos, um monte de casas incríveis, esse tipo de coisa. Só que ele não trabalhava para qualquer tipo de pessoa que era considerada boa, né? Ele trabalhava mais para pessoas que eram imorais. Mas como pagava muito bem, ele era uma boa pessoa, ele fazia um excelente trabalho, então ele era muito bem remunerado. Tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês, depois vocês dão uma olhada, porque eu quero que vocês vejam que quando eu falo do nível 3, eu estou falando de pessoas que estão no nível que muitas vezes são consideradas pessoas acima até da lei, cara. Ou seja, a lei é diferente para eles, os direitos é diferente para eles, porque eles estão num nível na hierarquia social muito alto. Ou seja, eles, no nosso esquema de pirâmide, eles estão entre os que estão no topo. No jogo de interesses, eles estão ganhando e matando o jogo tranquilamente. E se você matar todos eles, ou prender todos eles, você não vai resolver problema nenhum também. Porque, como eu falei, você está criando um vazio e esse vazio vai ser substituído. Por que esse vazio vai ser substituído? Porque a organização social que você defende sem saber é tão ruim, mas tão ruim, que vai sempre criar esse nível. Chato de ouvir, né? Chato. Beleza, aí você fala, pô Gabriel, nível 3 eu já vi que é foda, que raramente a gente vai conseguir resolver. Ora, se raramente a gente vai conseguir resolver alguma coisa já compreendendo esse nível aqui, você já deve compreender que nos níveis mais abaixo, que é o nível 2 e o nível 1, a gente não resolve praticamente nada. Muito. Raramente os caras conseguem 50%. Cara, quantidade de furto que acontece, eles resolvem quantos? Quantidade de homicídio, eles resolvem quantos? Quantidade de pessoas desaparecidas, eles resolveram quantos? É só você olhar os números. Os números mostram que a forma como a gente utiliza o combate à criminalidade é tão fraca, mas tão ruim, mas tão prejudicial, que não faz muita diferença no final do dia. Mas vamos continuar aqui, certo? Vamos lá pro... É muito importante que vocês entendam que eu não estou falando mal da polícia, mal das Forças Armadas ou mal do governo. Eu estou dizendo que é o seguinte, a estratégia de combate à criminalidade é tão ruim, entendeu? Mas tão ruim, que basicamente eles estão fazendo um favor para os bandidos, basicamente. E no final das contas, os bandidos ou criminosos, ou quem sejam eles, pode ser poderoso ou não, eles entendem isso como um negócio. Se o negócio é bom, então continuar vendendo drogas vai. Se o negócio está gerando lucro, então para que eles vão parar com drogas, com a escravidão, esse tipo de coisa? Porque o lucro nunca vai acabar ali para eles. Então por que não vão fazer? Beleza. Agora que você compreendeu um pouquinho melhor sobre o nível 3, eu vou explicar para vocês o que é o nível 4, tá? O nível 4, a gente esquece pessoas e grupos. A gente não trabalha mais com indivíduos ou com grupos que tem vários indivíduos, como foi o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 4, a gente começa a compreender que os indivíduos, eles não agem de acordo, eles não agem como eles agem porque eles querem agir daquela forma. Eles agem, porque os sistemas que a gente utiliza, porque a forma que a gente está organizado, permite que esses indivíduos tenham esses comportamentos. Eles sejam criminosos, sejam corruptos, e até mesmo eles nem precisam ser isso, né? Para manter uma organização social ruim, basta você ser você mesmo e não precisa ser corrupto para manter alguma coisa ruim. Então nesse nível é onde a gente se foca, por exemplo, em sistemas. A gente começa a compreender que os sistemas, eles são tipo fatos sociais. Eles são coercitivos, são obrigatórios e ele vai passando de geração para geração independentemente do que a gente gosta ou não. A gente nasce nesses sistemas, a gente se adapta a esses sistemas e passamos a agir de acordo com esses sistemas. Um exemplo é o capitalismo, por exemplo. Você nasceu no capitalismo, se você não trabalhar, se você não tiver propriedade privada, se você não buscar o acúmulo de capital, você não vive, basicamente. E mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, e você pode pensar que você saiu do jogo, você não saiu do jogo porcaria nenhuma. Porque você ainda vai ter que comprar, você vai usar as trocas de uma certa maneira, você vai tentar melhorar a sua qualidade de vida e você sempre vai estar jogando esse jogo do capitalismo. Diz pra mim, como você vai escapar do capitalismo? Você vai pro meio do mato e viver do mato? Você não escapa desse sistema assim. Sistemas são coercitivos, obrigatórios. Quero ver você fugir dele. Viver da terra. Você quer ouvir também. Então, nesse nível a gente compreende que sistemas determinam muito o comportamento das pessoas e também a forma como que as pessoas pensam. Então, nesse nível, as pessoas olham para esse sistema e falam assim, cara, como que a gente pode fazer para encontrar um sistema
que faça com que o comportamento humano não seja tão prejudicial, que faça com que as coisas não sejam do jeito que é. Tem muita gente que diz assim, a gente tem que resolver o problema do capitalismo com mais capitalismo. Para só falar isso tem que ser doentia. A gente vai resolver o problema do capitalismo com o socialismo, ou com o comunismo, ou com outros sistemas. Olha, uma das coisas que a gente já fez aí durante milênios foi substituir um sistema por outro. Saímos do feudalismo, fomos para o capitalismo, e antes do feudalismo tinha um outro sistema, e depois do e mais para frente o capitalismo vai evoluir e vai trazer novos sistemas. Ou pelo menos novas formas de organizar ali as questões financeiras, tanto do mundo quanto do nosso território. Ou seja, nós estamos trocando sistemas financeiros há muito tempo, e adivinha, o nosso problema continua. Então isso significa que nós trocamos sistemas, modificamos sistemas, mas a gente não conseguiu resolver o problema organizacional. Então o nível 4, mesmo resolvendo os sistemas do nível 4, a gente não vai conseguir resolver os níveis inferiores também. É difícil, não é? Eu concordo. É chato de entender isso. Mas vamos para o próximo nível. O nível 5 é o último nível. É quando nós compreendemos que esses sistemas, nós utilizamos esses sistemas seguindo certas diretrizes, seguindo certas regras, seguindo certas leis. E uma vez que nós entendemos essas regras, essas leis, tem que vir de algum lugar. E esse lugar a gente chama do quê? Que é o nível 5 de compreensão do problema organizacional, que é justamente isso. É a forma como os seres humanos se organizam. E não só um sisteminha pequeno, mas todos os sistemas. Aqui envolve uma das coisas que pouca gente faz, que é a compreensão de como a natureza humana nos levou até a organização social que a gente tem. E como que a gente pode corrigir esse problema. Até o nível 4, a gente não consegue pensar dessa forma. Agora, no nível 5, se conseguimos criar uma organização social que ela seja mais eficiente para os seres humanos, ou que seja melhor para o ser humano, todos os níveis anteriores simplesmente vão desaparecer ou cair em mais de 95%. Porque quando a gente fala de organização social, e a gente tem que entender que quando a gente fala em sistemas, existem vários sistemas diferentes, por exemplo, para as questões financeiras, para sociais e também ali para a política, nós temos que entender que nós criamos vários sistemas que estão de acordo com uma organização social ruim, seguindo certas diretrizes. Então, quando a gente fala de trocar a organização social, nós não falamos mais de usar as trocas como a gente usa, de usar a propriedade como a gente usa, de usar os sistemas que nós utilizamos, por exemplo, capitalismo, ou socialismo, ou libertarianismo. Quando a gente tem uma organização social que ela é diferente da que temos, ela tem sistemas que são diferentes. Por exemplo, um dos sistemas que faz parte de uma organização social que é boa, que eu descobri, a gente chama ele de racionalismo. Ele é um sistema de organização social. Ele não é um sistema econômico, ele não é um sistema social, por assim dizer. Ele é um sistema para organizar a sociedade como um todo. Ou, se você preferir, para reorganizar a sociedade como um todo. Então, basicamente, toda essa forma que a gente tem de organização social, como a gente conhece, ela simplesmente vai ser trocada por outra. E esse é o único nível que dá realmente para resolver todos os problemas anteriores, ou pelo menos diminuir em mais de 90% cada um deles. Cara, imagine a gente conseguir resolver 95% do problema envolvendo a escravidão moderna. Só que é muito importante que vocês entendam isso. A forma como nós estamos organizados é impossível resolver o problema das drogas, do tráfico de pessoas, de armas, de crianças, da escravidão sexual, entre vários outros problemas. É simplesmente impossível. Isso porque, como eu digo, a gente está numa organização social ruim, a forma de se combater esses problemas vai ser também prejudicial. É por isso que os policiais não conseguem resolver o problema das drogas, não conseguem destruir ou acabar com as facções e organizações criminosas. É por isso que o governo ele é incompetente quando se trata dessas questões, e eu nem preciso entrar muito em detalhes, porque a forma como a gente estruturou o governo, principalmente utilizando um sistema político que a gente chama de democracia, ou até mesmo república, pode ser vários outros ali também, ajuda a manter tudo de ruim que a gente tem. Sabe por quê? Porque agora na democracia, por exemplo,
Os criminosos, eles não podem participar diretamente, mas eles podem participar indiretamente. Ou seja, os criminosos têm voz na democracia. Pedófilos têm voz na democracia. Pessoas extremamente prejudiciais, danosas, têm voz na democracia. E aí, quando você tem uma grande quantidade de pessoas prejudiciais que querem levar seu país para uma direção bem ruim, e eles usam a democracia para isso, por isso que eles defendem a democracia. E aí você também defende a democracia? Eles olham para você e falam assim: parceiro, dá um abraço aqui. Sabe por que você é parceiro deles? Porque você defende um sistema que é extremamente prejudicial, que faz eles conseguirem não apenas sobreviver, mas reproduzir, melhorarem a qualidade de vida deles, e eles não têm medo de quebrar leis e regras para atingir os objetivos dele, enquanto você vai seguir as regras e as leis. Quem você acha que ganha no final? Aqueles que seguem as regras certinho ou aqueles que não seguem as regras? Eles vão ganhar, sempre. Não tem como a gente ganhar um jogo aonde eles sempre vão ter vantagem. E a democracia dá essa vantagem para eles. É claro que no futuro eu vou falar mais sobre isso, mas é isso que eu gostaria que vocês entendessem sobre os níveis. O que vocês acharam de descobrir que existem níveis de pensamentos para você resolver os problemas organizacionais e os problemas envolvendo drogas, tráfico, assim por diante? Beleza? É isso. Espero que vocês tenham entendido. Apenas lembrando, né, que você pode ajudar o nosso canal a crescer, a divulgar essa mensagem para outras pessoas, para que a gente possa aos poucos criar uma conscientização social, para que seja possível a gente conseguir começar a trocar esses sistemas prejudiciais que nós utilizamos na nossa organização social, que é bem ruim, certo? Deixar os links aqui embaixo. Caso você não consiga ajudar o nosso projeto financeiramente, você também pode curtir, entrar nos nossos grupos, conversar comigo ou com outras pessoas, para que a gente possa aos poucos ir crescendo cada vez mais, e assim, quem sabe, a gente consiga realmente resolver o problema organizacional, que é um dos meus sonhos, né? É isso, muito obrigado por ter dado seu tempo para assistir esse vídeo. Eu sei que você poderia estar em outro lugar, mas você está aqui. Deixe seus comentários, eu vou ficar feliz de responder. Não importa se você acha que eu sou um louco ou não, se você acha que eu sou uma besteira ou não, mas o que importa é o seguinte: será que você consegue provar que a minha solução para esses problemas é pior do que a sua? Porque se você não conseguir provar, é só a minha palavra contra a sua. Então, o que importa são provas. É isso, até o próximo vídeo.